tudo bom? Meu nome é Débora, você quer 52 livros. E pro vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo que é um pouquinho diferente, não sei se vai dar muito certo, quer dizer, eu já sei que não deu muito certo, porque a minha ideia era fazer mais formato de vlog, mas eu gravei algumas coisas e deu tipo nem 2 minutos de vloguinho mesmo, mas é um formato que eu quero muito me adaptar pra conseguir fazer. Mas sem mais delongas, esse livro é o que eu espero que seja o começo de uma série são 2 séries na verdade, que é o Li 3 e o Favoritos da Favorito das Favoritas. Não sei se ficou claro. Mas eu pegar alguma pessoa que eu gosto muito e pedir indicações de livros, ou, enfim, pegar indicações de livros de uma pessoa que eu gosto muito, mas que não me conhece. E aí, no caso de hoje, eu li alguns favoritos da minha booktuber preferida, que é a Alison Pages. Acho que eu já falei dela aqui algumas vezes. E esses tempos ela fez um vídeo que são os favoritos dela da vida. E aí tem vários ali daquela lista que eu já li, inclusive por indicação dela. E alguns que eu tinha comprado e acabei nunca lendo. E aí eu achei que era um bom momento, então, de ler e estrear essa série. Então eu li 3 livros que são os preferidos dela. E aí, então, todos eles já tem, eu tenho 2 aqui que estão em inglês, mas todos eles já têm em português. Eu comecei lendo, então, o Braiding Sweetgrass, da Robin Wall Kimmerer. Ele já tem aqui, chama Maravilhosa Trama das Coisas, saiu pela Intrínseca. Ele é maravilhoso, marquei horrores de coisas, ele é um não ficção, todos eles são não ficção, na verdade. E assim, ele é muito sobre conhecimento indígena, sobre cuidado com a terra, sobre reciprocidade. Ela fala muito sobre a lei das 3 coisas, ela fala das 3 irmãs, que são 3 sementes que tu planta junto, e aí elas prosperam melhor. Nossa, como a gente tem que ter mais respeito com a terra. Assim, a primeira metade eu achei muito maravilhosa. Ela faz, por exemplo, tem um capítulo que é todo falando sobre morangos, e ela faz conexão com várias coisas da vida, da terra, de como tem que respeitar, o quanto que tu pode pegar pra ti, o quanto que tu tem que deixar pros bichinhos, alimentar todo o ecossistema. Ela fala muito sobre essa questão de alimentar o ecossistema, o quanto esse conhecimento ancestral também, ela também é cientista, então ela diz que nas ciências fala muito sobre não interferir em um ecossistema, né, que, como se a ação dos humanos sempre fosse prejudicial para um ecossistema, e aqui ela fala muito sobre o quanto esse conhecimento ancestral fala que não, tem que interagir, dá pra interagir, inclusive o ecossistema pode prosperar muito mais quando existe uma interação humana cuidadosa. Ela dá exemplos do Sweetgrass, que é tipo uma graminha, mas que eles usam pra coisas ritualísticas, e aí ela fez todo um estudo, isso foi muito legal, ela fez todo um estudo mostrando que quando as pessoas retiram um pouco dessa grama pro seu uso nesses rituais, essa grama prospera muito mais, porque ela tem mais espaço pra crescer, ela acaba, enfim, reagindo muito melhor com essa interferência do que se deixar a grama ali sozinha, porque dela acaba abafando o espaço que ela tem. Ela explica bem direitinho sobre isso, e também sobre eles têm muito a população indígena americana, de outros lugares eu acredito que também, mas aqui ela dá exemplo, né, de onde ela é, que é dos Estados Unidos. Eles têm muito costume de botar fogo no chão da floresta, né, de forma muito controlada, em momentos certos, a cada tantos anos, porque aquilo ali enriquece mais o solo, dá mais espaço para as plantas respirarem, também para receber mais sol, tem toda a explicação do porquê, e que quando tu não faz isso, tu acaba deixando muita folha morta, e isso pode ocasionar o fogo não proposital e não controlado, e aí são os grandes fogos, né, que acontecem em florestas, principalmente americanas. Inclusive, quando eu tava lendo esse livro, tava acontecendo um fogo imenso um dos lugares lá pelo Canadá, que é mega, mega grave. Então, assim, eles têm muito esse hábito de fazer esse fogo controlado, né, essa fogueira, essa queimada controlada, porque evita que aconteça essa queimada não controlada, né, que pode acontecer a cada tempo, enfim, aquecimento global. E também ela fala muito sobre nossa responsabilidade com a natureza, assim, é um livro que é muito legal pro não ficção desse tamanho. Eu fiquei muito surpresa de ter gostado tanto, ele realmente é muito, muito, muito rico. Tem uma coisa que ela fala repetidas vezes aqui no livro, que é quando o indivíduo prospera, todo mundo prospera. Isso é uma coisa que ela repete várias vezes ao longo do livro, que eu achei muito legal também. Tem um negócio que ela fala aqui que eu achei muito, muito, muito interessante, que eu até anotei aqui num espacinho, porque ela fala muito sobre o quanto a linguagem americana, né, o inglês, a linguagem inglesa, ela é muito... Ela não tem muito gênero na língua, mas ela tem o it, né? A coisa, que eles referem muito às coisas como it. Pra eles até bebê pode ser it, que não é o ele e ela, é coisa. E aí ela fala muito sobre o quanto essa relação com a natureza acaba se distanciando a partir do momento em que, como linguagem, tem essa distância entre quem é tu.
como se cria essa distância em quem tu é e a natureza, né? A distância entre o humano e a natureza quando tu acaba te referindo aos animais, à floresta, às plantas como coisas. E aí ela fala muito sobre a língua inglesa não ter gênero, e ela fala muito sobre como a língua dela, que é o Potawatomi, não tem essa distância entre, né, o que é coisa. Pra eles tudo é ele, ela, as plantas é ela, são pessoas, porque pros indígenas são realmente pessoas. E aí ela fala também sobre o quanto a língua inglesa usa muito pouco verbo, e aí o que isso significa no quesito ação, né, no como tu realmente interage, como a partir da língua tu interage com o mundo ao teu redor, que eu acho isso maravilhoso. E ela fala que, né, de novo, na língua dela, eles usam muito verbo, muito, e aí eu achei muito interessante fazer essa relação, porque no português a gente também usa muito verbo, e eu acho que às vezes, pra mim, é muito um demérito da língua portuguesa a gente também ter muito gênero na nossa linguagem, né? A gente não tem muito um gênero neutro, que nem americano tem de uma forma tão simples e fácil, né? A gente tem diversas distorções da língua que eu acho que são importantes a gente fazer, né? Pra se referir ao gênero neutro, por exemplo, mas eu acho que ele não é tão natural quanto na língua inglesa. Só que aí, por outro lado, a gente também se refere à natureza, a gente tem essa relação com a natureza que eu acho um pouco mais próxima. Posso muito bem falar das minhas plantas como ela, a begônia, o ficus, a minha coitada que tá quase morrendo ali, a samambaia. Elas são pessoas do jeito que a gente se refere a elas. O gato, a gente não fala it, coisa, né? A gente não se refere, tipo, it needs watering, por exemplo. Isso precisa de água, isso precisa de comida. Não, é o meu gato, a minha gata, ela precisa de água, ela precisa de comida, ele precisa de patezinho. Então isso eu acho muito, muito interessante quando a gente acaba... A importância de ler sobre outras culturas também traz nisso a importância de a gente ver o quanto é válido a nossa linguagem, por exemplo, fazendo esse tipo de correlação, e o quanto eu acho que a gente, como brasileiro, tem um pouco dessa relação através da linguagem bastante diferente com o nosso mundo ao redor. Aqui ela critica muito, né, a língua inglesa a partir desse ponto, e aí eu achei legal de fazer esse contraponto de que a gente, nesse caso, não sofreria necessariamente a mesma crítica, porque a gente tem essa linguagem, embora muito com gênero, ela nos aproxima também do nosso mundo ao redor. Esse é um livro que eu achei maravilhoso, assim, ó, eu indico muito. Quando eu comprei, faz acho que mais de um ano que eu comprei, não tinha em português ainda, e eu fui pesquisar por ele, eu fiquei muito surpresa e muito feliz que ele já tem em português. Eu acho que, assim, é uma coisa que eu sempre tenho muita dificuldade, né, de recomendar livro aqui, é quando não tem a tradução. Então esse tem, eu recomendo muito com forças, porque ele é maravilhoso, para um livro de 400 e poucas páginas, que é sobre natureza, é não ficção. Ele é muito maravilhoso, o jeito que ela conecta todas, assim, as plantas, o mundo ao redor, os bichinhos, como que a gente cuida da natureza. Eu terminei de ler esse livro, juro por Deus, pensando, e se eu comprasse um terreno no interior e fizesse um sítio? Fiquei muito querendo, acho que é uma coisa que todo mundo, né, na vida moderna, às vezes tem vontade. E se eu for morar no meio do mato? Eu gostaria muito de morar no meio do mato, plantar meus moranguinhos, meus milho, meus feijão, e como boa gaúcha, nada tem plural. Então, assim, eu terminei esse livro muito querendo, tipo, sair dessa São Paulo horrorosa, sabe? Ainda mais que hoje, diretamente de São Paulo, um dia cinza, feio, horrível, sendo que ontem tava quente, ensolarado, bonito. Então, assim, pasteurizados estamos, né? Mas, enfim, quem sabe um dia eu vou morar no meio do mar. E aí, o próximo livro que eu li, eu roubei um pouco no jogo, porque eu li O Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, do John Green. Eu comecei a ler esse livro, acho que no começo do ano passado. Eu parei na metade, tanto que, assim, ele tá com marquinhas só até a metade, que depois eu continuei riscando ele, mas eu não coloquei tabzinha, porque eu não achei a igual a essa aqui, e achei que ia ficar, não ia combinar, e aí, então, eu tenho que fazer essa revisão depois de trocar as tabzinhas ou procurar com mais vontade essas aqui. Esse é um livro também que é não ficção, eu achei ele muito legal. Ele é a partir de diversas... São vários continhos, não é conto, né? Porque é histórias curtas, críticas, ensaios. Eles são vários ensaios também, da mesma forma que A Maravilhosa Trama das Coisas, ele também pega a partir de um ponto. Por exemplo, ele fala dos gansos, não sei o que, do Canadá. Aqui. Dos gansos do Canadá. Então, a partir dos gansos do Canadá, ele faz todo um panorama também. Ele também fala muito sobre ecologia. Achei que foi ótimo fazer essa conexão, assim, de, tipo, ler um livro que é muito sobre ecologia para um outro que também é bastante anticapitalista e também bastante de pontos ecológicos. Ele tem muito desse pânico ecológico, que eu acho que é uma coisa que é meio inescapável no dia de hoje, quando a gente vê as mudanças climáticas que a gente tá vivendo, né? De ter um pouco desse... pânico ecossocial,
aquecimento global, etc. Então ele traz muito esses pontos, tipo, a partir de algo, por exemplo, os gansos do Canadá, ele faz reflexões sobre a vida dele, sobre o ecossistema na volta dele, sobre os hábitos de migração desse pássaro, pra trazer alguma reflexão no final. E aí ele fala, são notas sobre a vida na Terra, porque no final ele fala, pro ganso do Canadá eu dou 4 estrelas. Pra Coca-Cola Light eu dou 3 estrelas e meia. Ele fala também, não é Coca-Cola Light, ele fala do Dr. Pepper Light, e o Dr. Pepper é um refrigerante americano que eu amo, e ele é muito controverso, porque nem todo mundo gosta. Se um dia vocês verem comprem, tomem e me digam o que vocês acham. Eu amo esse refrigerante, tipo assim, ele é... Esses tempos eu achei numa loja aqui em São Paulo, R$14, e eu comprei 4. E aí eu tomei um por semana, tipo assim, saboreando, bem geladinho, cheio de gelo. Foi incrível, foi incrível. Mas ele é importado, ele é caro. Enfim, tô muito tangenciando os assuntos. É um livro que eu gostei muito de ler, mas assim, eu tenho muita dificuldade, às vezes, quando são ensaios que uma não tem muito relação com a outra. Porque assim, ao contrário do Trama Maravilhosa das Coisas, embora sejam também ensaios, eles meio que vão se conectando, eles têm uma progressão natural entre um e outro. Esse aqui não, é uma coleção de ensaios que não necessariamente tem uma conexão um com o outro. E às vezes eu fico da mesma forma, livro de contos. Às vezes eu vou ler um conto, eu penso, não, tem que dar uma parada aqui, refletir sobre o que eu li, né? Entender. E aí eu esqueci o livro por meses. Eu tô com um começado de contos que, assim, tá lá no braço do sofá há um mês. Então esse aqui aconteceu a mesma coisa. Eu li até a metade, ficou na minha mesinha de cabeceira durante um ano, até que a Ellie fez esse vídeo falando que é um dos favoritos dela. Eu falei, não, vou ler. Esse aqui, de todos os que eu li desse vídeo, né, dos 3 que eu li, é o meu menos preferido. Eu gostei bastante dele, mas acho que, assim, é um 3 estrelas e meia, porque é isso. Eu acho que se tu deixar ele na tua mesinha de cabeceira pra ler um conto por dia antes de dormir, ou de vez em quando tu pega e lê um conto, eu acho que é muito legal essa experiência. Mas assim, como um livro por si só, de vou ler de cabo a rabo, são muitos assuntos que não necessariamente são interconectados, e daí acho que acaba um pouco se perdendo, assim, sabe? Não tem uma conclusão, acho que a questão é que não tem uma conclusão coesa sobre isso. Tem alguns contos, alguns ensaios que eu achei maravilhosos, alguns menos, e eles não se conectam muito. Então, assim, eu gostei muito, eu recomendo. Eu lembro que eu já até dei de aniversário. Eu e minha irmã, a gente deu de aniversário pro agora noivo de uma amiga nossa, que eu acho que ele ia gostar bastante. Eu acho que qualquer pessoa poderia gostar muito dele. Entendendo essa crítica aqui, que é, acho que ele é um livro pra tu ir lendo, assim, aos poucos. Tô aqui fazendo nada, eu vou ler um continho aqui. Antes de dormir, vou ler 1 ou 2. Mas como um livro completo, eu acho que, assim... ou surtados, mas acho que como um livro mesmo, ele tem essa falha de, enfim, falta de coesão, talvez, de uma sequência lógica. Mas, assim, muito legal, maravilhoso. Eu achei peculiar porque tem um momento que ele faz um ensaio que é sobre câncer. E aí, quando ele lançou esse livro, começo do ano passado, acho que esse livro é de 2021, porque ele fala da pandemia também, mas aí ele deu, sei lá, uma nota baixíssima pro câncer, obviamente. Ele perdeu uma amiga. Manu, agora não! Ele perdeu uma amiga muito próxima pro câncer, e enquanto eu tava lendo, o irmão dele, né, ele é o John Green, não vou lembrar o nome do irmão dele. O irmão dele tava numa batalha contra o câncer. Manu! Sai daí! Enquanto eu tava lendo esse livro, o irmão dele tava numa batalha contra o câncer, e acho que eu tava terminando, ele fez um post dizendo que tava, teoricamente, livre do câncer, então, assim, maravilhoso. Seguimos dando nota 0 pro câncer, afinal de contas, mas é isso, eu recomendo, mas pra mim ele é um 13,5, eu acho, a nota dele. E aí, o terceiro e último livro que eu li é um que eu tava querendo há muito tempo ler. Quando eu comprei, já tinha a versão em português e ele tava mais barato, mas eu me arrependi de não ter comprado a versão em português, porque eu li, então, o Aos Prantos no Mercadinho. E a versão brasileira, Herbert Richards, é muito linda, é muito linda. Eu vou colocar a capa aqui pra vocês observarem quão belíssimo é. Tem 2 capas também dele em inglês, e a outra eu acho mais bonita que essa. E a brasileira, então, assim, ó, a rainha, é de uma ilustradora que chama Ing Lee. E no momento que vocês estiverem assistindo, se vocês estiverem assistindo a tempo ainda, eu vou lançar esse vídeo antes do evento, mas no dia 21 de setembro, na livraria Aigo, no Bom Retiro, aqui em São Paulo, vai ter um evento com a Ing Lee e uma outra ilustradora que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou colocar aqui as informações na tela. Eu quero muito ir porque, sério, eu já comprei mais de um livro só porque a capa é da Ing Lee, porque eu me apaixonei muito pela ilustração dela, mas estou tangenciando o assunto. Aos Prantos do Mercadinho. A história desse livro, então, é da Michelle Zauner. Ela é a vocalista do Japanese Breakfast, que é uma banda que tá fazendo super sucesso. Ela começou a escrever esse livro logo depois que a banda começou a fazer muito sucesso, mas é a história, então, dela com a mãe dela. A mãe dela faleceu pouco antes da banda dela realmente estourar, e ela fala muito sobre a conexão que ela tem com a mãe dela através da comida. A mãe dela é uma imigrante coreana, então ela é a americano-coreana, né? Os americanos têm nomenclaturas esquisitas, mas enfim, ela é americano
coreana. E aí, então, ela falando muito sobre essas comunidades coreanas, os lugares onde tu mora, sempre tem o mercadinho, o H-Mart pra eles. Esse mercadinho é um mercadinho só de comidas coreanas, né? Então não é um grande mercado com um espaço só pra coisas diferentes, que nem, sei lá, tu vai num Pão de Açúcar, num Zafari, num Zona Sul da vida, tem aquela parte que é tipo, tem esse espaço aqui que tem uns nachos e um guacamole, nesse espaço aqui que tem um arroz japonês e um shoyu. Não, o mercadinho todo é disso, né, que tu encontra vários dos condimentos, eu moro perto da Liberdade, né, e então por aqui também, na Vila Mariana também tem bastante descendentes asiáticos, então tem bastante desses mercadinhos, maravilhoso, recomendo muito, né, blocão de tofu por R$20, que assim, em Porto Alegre could never. E assim, é muito emocionante esse livro, ele é belíssimo. De novo, tem em português, recomendo muito que leiam. Esse aqui já é bem mais popular, então acho que esses outros dois aqui, principalmente o Trama, Maravilhosa Trama das Coisas, acho que não é tão conhecido. Esse aqui acho que é um pouco, porque é o John Green, mas Aos Prantos do Mercadinho eu sei que é bastante popular, bastante falado. Então assim, acho que vocês já devem ter ouvido falar, eu tô aqui pra recomendar de novo que leiam, porque ele é belíssimo. Não recomendo tu ler se tu perdeu tua mãe há pouco tempo, se esse é um ponto sensível pra ti, se ler sobre doença não te faz muito bem, principalmente aqui também é sobre câncer, a mãe dela tem um câncer, então se algum desses cenários é tua realidade, eu não recomendo, mas assim, é muito emocionante, é muito bonito, é muito ela lembrando os momentos bons e ruins sobre a mãe dela, né, acho que tem muito isso que a gente vê muito falar sobre o quanto a educação asiática ela é muito mais rígida, né, o quanto o afeto ele é dado de uma forma diferente, ainda mais pra gente que é latino, afetuosos para caralho. Então é muito peculiar ver esse tipo de relação em que o afeto ele é dado de outras formas, principalmente através da comida. Eu acho que o afeto através da comida é muito comum pra gente, né? Do churrascão de domingo, da feijoada, da lasanha, mas assim, nas culturas asiáticas, aparentemente esse é o único meio que tipo de afeto, né? Claro que não tô falando da totalidade das pessoas, porque, né, indivíduos são diferentes, mas é um relato que eu vejo muito comum em narrativas asiáticas, então é muito peculiar ver esse tipo de relacionamento, o amor profundo que ela tem pela mãe, mesmo quando ela fala da forma muito cruel que a mãe dela tratou ela algumas vezes. Mas enfim, acho que relacionamentos paternos, maternos têm suas dificuldades em qualquer tipo de ascendência, né, de linhagem, de cultura, qualquer tipo de cultura, mas é muito bonito, muito emocionante, assim, ela relata com muito detalhe todo o processo de perda, todo o quanto ela cuidou da mãe dela, acho que isso é um privilégio imenso, ela ter podido cuidar da mãe dela, se dedicar um ano da vida dela pra estar lá do lado da mãe, cuidando, acompanhando, as coisas que ela pôde mudar na vida dela pra fazer esse acompanhamento, esse cuidado. Ela também faz muita conexão de, tipo, momentos em que ela conheceu agora o marido dela, qual que era o momento de vida dela, quando ela tava na faculdade, as agruras de ser uma pessoa com pouca grana na faculdade, morando longe de casa. Assim, é uma narrativa muito, muito, muito bonita, uma escritora de mão cheia. Eu não sou... Aliás, eu nem nunca ouvi nada da banda dela, mas eu fiquei muito curiosa depois de ler esse livro. Eu lembro que eu comecei a ler ele numa sexta-feira, e aí no sábado eu tinha feito já uma programação de Inaigo, que é onde vai ter esse evento com a Ying Lee, porque tinha um evento do Monge Han, e assim, é no Bom Retiro que tem muita comida coreana, e eu comecei a ler, ela começou a falar das comidas coreanas que eu adoro, eu falei, meu Deus, vou aproveitar que eu vou lá, vou ter que comer um tteokbokki, que é um prato coreano que eu amo, que é muito bom. No fim, fui no restaurante que o tteokbokki não tava nem muito bom, assim, tava só apimentado, não tava saboroso, que em geral ele é saboroso e muito apimentado, assim, comida coreana, pra quem não gosta de pimenta, fique longe, o Fábio sofre, coitadinho. Mas, assim, se preparem pra sentir muita fome lendo esse livro também, assim, além de triste, ele dá fome, porque ela fala de muitas comidas, afinal, é o afeto através da comida. Mas é um livro belíssimo, acho que eu já falei isso 1 milhão de vezes, que eu recomendo muito. Comprem a versão brasileira, Herbert Richards, com a capa da Ying Lee, porque ela é linda, linda, linda. Talvez eu vá fazer essa troca nesse evento, eu talvez compre o Aos Prantos no mercado, porque é uma capa muito, muito, muito bonita, entre outros dela que terão lá, provavelmente. Mas é isso, eu espero que esse seja o primeiro dessa série Lee 3, que eu quero fazer a série Lee 3, eu também quero fazer a série favoritos dos meus favoritos, então eu quero muito fazer, sei lá, das minhas amigas, um de cada, pegar 3 e ler um livro de cada um que é o favorito delas, mas por hoje é um mix desses dois, que é o Lee 3, favoritos da minha favorita, então aqui Aos Prantos do Mercadinho, a Antropoceno Nota sobre a Vida na Terra e a Maravilhosa Trama das Coisas. São 3 livros que eu recomendo muito. Era uma das minhas metas quando eu terminei esse projetinho. Eu me dei conta que é uma das metas do ano eu ler mais não ficção. Os 3 são não ficção saborosíssimos, né? Já que a gente tá falando de comida. São 3 não ficção muito saborosos de ler, muito gostosinhos, assim, na ordem. Acho que o que eu mais gostei é esse e esse.
na ordem os que eu mais gostei. Eu acho que é o Aos Prontos Mercadinho, A Trama Maravilhosa das Coisas e aí o Tropoceno. Mas de qualquer forma, são 3 livros que eu recomendaria muito. Acho que principalmente A Trama. Acho que ele é o que eu mais gostei. Então, assim, no momento que eu tô gravando esse vídeo, 20% dos livros lidos esse ano são não ficção, que é muito mais dos 8% que eu li ano passado. Então, assim, essa meta, pelo menos, eu tô arrasando. Então, por hoje é isso. Eu esqueci de pedir antes, mas deem um joinha, custa nada, compartilhem com amigos que gostem de ler, que eu tô muito querendo crescer o canal. Minha meta desse ano é 1000 inscritos, eu, assim, tá perto, então assim, me ajudem. E muito obrigada por assistirem até aqui. Se inscrevam se não são inscritos e até a próxima.